Será que o futuro do esporte está nos sensores? Hoje, relógios esportivos, GPS, cintas cardíacas, sensores de temperatura e outros dispositivos vestíveis já conseguem coletar dados do atleta durante o treino, durante a competição e também no processo de recuperação. Este vídeo é baseado no artigo Optimizing Athletic Performance and Safety with Wearable Technology, publicado em 2026 no Video Journal of Sports Medicine. O primeiro autor é Elina D. Van Bieber and Colleagues. O objetivo do artigo é discutir como a tecnologia vestível pode ajudar a monitorar a segurança do atleta e otimizar a performance esportiva. Antes de continuar, já se inscreva no canal. Aqui, eu analiso artigos científicos sobre educação física, treinamento, fisiologia do exercício, saúde e desempenho humano, sempre com explicação simples e aplicada. A ideia central deste vídeo é simples. Mais dados podem ajudar, mas só se forem bem interpretados. Wearables são tecnologias vestíveis. De forma simples, são sensores não invasivos usados no corpo do atleta. Eles podem ter formatos diferentes, como relógios esportivos, cintas peitorais, coletes com GPS, sensores de temperatura, patches de ECG e sensores de oxigenação muscular. Segundo o artigo, esses dispositivos podem monitorar e analisar a performance, transmitir dados em tempo real para atletas e treinadores e oferecer biofeedback ao usuário. O avanço desses sensores aconteceu porque eles ficaram menores, mais duráveis, com melhor bateria e com maior integração ao armazenamento de dados em plataformas digitais. Então, quando falamos em wearables, não estamos falando apenas de acessórios de treino, estamos falando de ferramentas que transformam movimento e fisiologia em dados. A frase-chave aqui é: são sensores no corpo do atleta para gerar informação sobre desempenho, carga e recuperação. O artigo organiza os wearables em 4 grandes possibilidades de uso no esporte. A primeira é otimizar a performance física durante a competição. A segunda é reduzir o risco de lesões, principalmente por meio do monitoramento da carga e da identificação de sinais de alerta. A terceira é melhorar a reabilitação e a recuperação, ajudando a acompanhar como o atleta responde depois de uma lesão ou cirurgia. E a quarta é prever desempenho físico futuro, usando os dados coletados para estimar respostas e orientar decisões. Isso mostra que a tecnologia vestível não serve apenas para contar passos ou mostrar batimentos cardíacos no relógio. Ela pode ajudar treinadores, fisioterapeutas, médicos e atletas a tomar decisões mais seguras e individualizadas. A mensagem deste slide é: wearables podem orientar decisões esportivas, mas dependem de boa interpretação. Um conceito central do artigo é a diferença entre carga externa e carga interna. A carga externa representa o trabalho físico ou mecânico realizado pelo atleta. Em outras palavras, ela mostra o que o atleta fez. Essa carga pode incluir distância percorrida, velocidade, acelerações, desacelerações, mudanças de direção, cortes, giros, rotações e carga mecânica do movimento. Para medir isso, o artigo cita tecnologias como acelerômetros, GPS e unidades de medida inercial, conhecidas como IMUs. Esses sistemas podem registrar movimento linear e rotacional, além de padrões específicos do esporte como pivotar, cortar ou mudar rapidamente de direção. Imagine um atleta que corre 8 km em uma partida. Esse número é útil, mas sozinho, ele não mostra tudo. Se ele fez muitas acelerações, frenagens e mudanças de direção, a carga mecânica pode ser muito maior do que parece apenas pela distância. Por isso, a frase-chave é: carga externa mostra o que o atleta fez. A carga interna mostra como o corpo respondeu à carga externa. 2 atletas podem fazer o mesmo treino, percorrer a mesma distância e executar os mesmos exercícios, mas responder de formas diferentes. Um pode terminar bem recuperado, o outro pode apresentar maior estresse fisiológico, aumento da frequência cardíaca, pior recuperação ou maior dificuldade para sustentar o esforço. O artigo cita variáveis sistêmicas, como frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca de repouso, arritmias e parâmetros de termorregulação. Também cita variáveis locais, como a saturação muscular de oxigênio, chamada de SmO2, e óxido nítrico. A SmO2 é interessante porque pode indicar o comportamento local do músculo durante o exercício e durante a recuperação, refletindo aspectos como fluxo sanguíneo, uso de oxigênio e função muscular. Então, se a carga externa mostra o que foi feito, a carga interna mostra o preço fisiológico daquele esforço para aquele atleta. A frase-chave é: o mesmo treino pode gerar respostas diferentes em corpos diferentes. O artigo mostra que os wearables podem ser usados em 3 momentos: no treinamento, durante a competição e na recuperação. No treinamento, a ANF ele já utilizou dispositivos com GPS e acelerometria para gerenciamento de carga. O artigo cita dados relacionados à carga de trabalho, à relação carga aguda e crônica e ao momento de aumento da carga, associando esses fatores ao risco de lesões musculotendíneas e ligamentares. Durante a competição, sensores podem fornecer informações em tempo real, como esforços de aceleração, trabalho total, frequência cardíaca e temperatura corporal. Na recuperação, os dispositivos podem ajudar a ajustar a carga e acompanhar a evolução do atleta após lesão ou cirurgia.
O artigo também cita o uso de dados de arremesso no beisebol, especialmente para monitorar carga e intensidade durante o retorno. Em atletas arremessadores, esse tipo de informação pode ajudar a controlar progressão e risco no ombro. Outro exemplo importante é a comparação entre membro operado e membro saudável, especialmente usando sensores de oxigenação muscular. Isso pode ajudar a visualizar se a fisiologia do membro lesionado está se aproximando do lado saudável. A mensagem prática é: o sensor pode ajudar a enxergar sinais que o olho não vê. Apesar de todo esse potencial, o artigo traz um alerta muito importante. Nem todo dado é confiável. A tecnologia avança rápido, mas muitos dispositivos ainda precisam de validação científica mais forte. O artigo cita uma revisão crítica que avaliou tecnologias vestíveis de consumo e mostrou que apenas 5% de 61 tecnologias corresponderam às alegações declaradas dentro de um padrão de referência aceitável. Esse dado é muito importante. Ele mostra que não basta o dispositivo apresentar números bonitos em uma tela. É preciso saber se aquele número mede realmente o que promete medir. Também é preciso interpretar os dados com contexto. Um alerta de carga, uma queda na recuperação ou uma alteração na frequência cardíaca não devem ser analisados de forma isolada. Além disso, o artigo destaca outro ponto sensível: privacidade e propriedade dos dados. Afinal, os dados do atleta pertencem a quem? Ao atleta? Ao clube? À empresa que coleta? À equipe médica? Essas perguntas precisam ser discutidas conforme a tecnologia avança. A frase-chave é: tecnologia sem validação pode gerar falsa segurança. A conclusão prática deste artigo é equilibrada. Os wearables podem ajudar muito no esporte. Eles podem medir melhor, interpretar melhor, individualizar a carga, acompanhar a recuperação e apoiar decisões sobre retorno ao esporte. Mas os dados não substituem a decisão profissional. Eles precisam ser interpretados por pessoas que entendem o contexto: treinador, fisioterapeuta, médico, preparador físico e o próprio atleta. Um número isolado não deve decidir sozinho se alguém treina, compete ou retorna ao esporte. O dado precisa ser combinado com avaliação clínica, histórico do atleta, sintomas, percepção de esforço, contexto da temporada e objetivos do treinamento. Também é fundamental proteger os dados do atleta e usar informações sensíveis com responsabilidade. Então, a mensagem final é: wearables podem ajudar muito, mas precisam de ciência, contexto e responsabilidade. Se você gostou dessa análise, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Aqui eu explico artigos científicos de forma simples, com foco em educação física, tecnologia, treinamento, saúde e desempenho humano. A pergunta para reflexão é: estamos usando os dados para decidir melhor ou estamos apenas acumulando números sem interpretação?